São Fabiano Brasil. Dez horas, 5 minutos. Muito bem-vindos ao nosso Contraponto da Guaíba desta quarta-feira, 28 de julho de 2021. Contraponto no ar para a Corém RS, reconhece, atua e valoriza. Cremers, médico, emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Simers, defender os médicos é defender a saúde. E Famors é no município que tudo acontece. A pauta do contraponto para Suzuki Sun Motors, a sua concessionária Suzuki em duas rodas, e Amhiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. A hora certa, 10 horas 5 minutos 15 segundos para CDL Porto Alegre. 10:06 na verdade. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Contraponto de hoje, sempre muito especial, com temas atuais e importantes. E o tema de hoje é um tema extremamente importante e quase que uma prestação de serviço. E agradecer aqui ao Dr. Carlos Velho Mazzi, a doutora Mariana Camargo, queridos amigos, Dr. Carlos Velho Mazzi, que está conosco hoje aqui. E o tema de hoje, os crimes pela internet. A gente tem falado também sobre o crime de stalking, a gente fez esse tema aqui também no Contraponto há alguns meses. E hoje a gente vai falar sobre os crimes pela internet e de modificações que aconteceram na questão da punição àqueles que cometem esses crimes. E o Contraponto de hoje recebe o Dr. Carlos Velho Mazzi, advogado criminalista, vice-presidente da Abracrim RS, a doutora Luísa Borges Terra, advogada criminalista e vice-presidente da Anacrim do Paraná, e o Dr. Luiz Eduardo Cane, doutorando em Ciências Criminais, advogado e professor. Você participa conosco através do facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Lá tem a nossa live. Tá ok a live já, Rodriguinho? Tá tudo certo? Tá online? Tá online a live? Então estamos também na live pelo facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Estamos também no www.guaíba.com.br. Lá também notícias atualizadas a todo momento pela nossa redação. Também estamos nas redes sociais, @RD Guaíba Oficial no Instagram e no Twitter. Para seguir o apresentador, @Fabiano Brasil Oficial no Instagram e F Brasil Real no Twitter. Se quiser também pode acessar lá fabianobrasil.com.br. Também estamos evidentemente no principal, né? AM 720 e FM 101.3. O nosso WhatsApp à disposição para perguntas, além lá do próprio facebook.com/Rádio Guaíba Oficial, lá na live. Você também pode participar através do WhatsApp 5199-388-7532. Estou acompanhando aqui um dos nossos monitores, Copa do Brasil. O São Paulo vai vencendo o Vasco por 1-0. O Vasco do meu querido amigo Lisca, a quem desejo grande sorte aí, competente ele é demais, então que ele tenha grande sucesso lá no Vasco. Tá perdendo agora, mas a Série B já estreou com vitória e eu torço muito aí pelo Lisca. A gente vai acompanhar aqui. O Grêmio ontem jogou pela Copa do Brasil, venceu por 3-0 vitória lá na Bahia e trouxe uma vantagem importante aqui para Porto Alegre. Lembrando que amanhã é sexta-feira, contraponto normal às 10 da noite. Na próxima semana, somente na terça-feira, no jogo de volta do Grêmio pela Copa do Brasil, é que não teremos contraponto. A mesa de áudio é de Daniel Zucco. Tudo bem, Zucco? Como é que estás? Tudo certo? Gostando do frio, não? Cara, o frio que tá aqui no centro de Porto Alegre é um negócio impressionante. Acho que a sensação térmica aqui é pior ainda que em outros bairros. Estamos bem aqui à beira do Rio Guaíba, né? Então temperatura bastante baixa, muito frio aqui em Porto Alegre, e aqui no centro da capital ainda um frio ainda maior. Daniel Zucco na mesa de áudio, a produção do Rodrigo Ramos, a central técnica tem a coordenação interina de Celestino Neto. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Eu sou o Fabiano Brasil e esse é o Contraponto da Guaíba desta quarta-feira, 28 de julho de 2021.
Pelo nosso sistema aqui, temperatura de 6 graus em Porto Alegre. 6 graus a temperatura. Muito bem, com 70 anos de história, AMRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, é entidade fundamental na cultura e ciências médicas do Estado. E nesse momento, alerta sobre a importância de seguir com os protocolos de prevenção do coronavírus. Higienize as mãos, use máscara e mantenha o distanciamento social. A Associação Médica do Rio Grande do Sul orgulha em promover a medicina há 70 anos. Faça parte dessa história. Seja associado ao AMRIGS. Acesse amrigs.org.br ou acesse nossas redes sociais. Com pioneirismo e inovação, desde 2020, a plataforma do CREMERS conecta os médicos a seus pacientes. Já são mais de 1,5 milhão de receitas, atestados, requisições de exames emitidos de forma online para que todos mantenham seus tratamentos e suas rotinas de saúde com segurança. É assim que ajudamos os profissionais e beneficiamos toda a população. CREMERS em ação pela saúde. A FAMURS é a entidade que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul e congrega as 27 associações regionais. Diálogo e responsabilidade para a construção de uma vida melhor para todos. FAMURS é no município que tudo acontece. Presidente Eduardo Bonotto, que também é prefeito de São Borja. A coordenação de comunicação é do meu querido amigo Voltaire Santos. Na Suzuki Sun Motors, você encontra a moto perfeita para o seu dia a dia. Haiju e Chopper, estilo e conforto em uma moto só, por R$ 11.999. Você faz em até 48 vezes com parcelas a partir de R$ 449, sem dar R$1 de entrada. É para garantir agora, hein? Vá até a Suzuki Sun Motors, na Ipiranga 8049. Não esqueça de dizer que ouviu aqui na Guaíba e garanta a sua liberdade. Suzuki Sun Motors, a sua concessionária Suzuki em 2 rodas. A enfermagem está sempre presente na saúde, cuidando das pessoas diariamente. Corém RS, o que nos move é cuidar da vida. Daqui a pouco eu tenho um recado da nossa CDL Porto Alegre e também do CIMERS, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. São 90 anos de CIMERS, uma entidade importantíssima e uma das mais tradicionais, aliás, a mais antiga e tradicional da América Latina, com 90 anos. O maior sindicato médico da América Latina. Muito bem, dando boa noite aos nossos convidados, eu começo com o meu querido amigo Dr. Carlos Velho Mazzi, advogado criminalista, vice-presidente da Abracrim RS. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Contraponto. Obrigado também pela sugestão de pauta. É sempre legal quando a gente tem essa liberdade e receber as sugestões de pautas de vocês. E essa é uma pauta extremamente importante. Eu me lembro que convidei ao doutor Carlos Velho Mazzi, a doutora Mariana Camargo e outros advogados para estarem conosco para falar sobre a questão do crime do stalking. O que é o crime do stalking. E agora a gente vai falar sobre os golpes pela internet que tiveram um acréscimo muito grande durante a pandemia. Por isso que é aquela história, né? Quando me perguntavam no início da pandemia, Fabiano, você acha que as pessoas vão mudar durante a pandemia, ficarão mais solidárias? Eu infelizmente disse que não. Quem é do mal, vai continuar do mal e vai criar alguma forma de continuar sendo do mal. E é o caso, né, dos bandidos que criaram crimes pela internet. Eu não quero mentir para o senhor, doutor Carlos Velho Mazzi, doutora Luísa e doutor Luiz Eduardo, mas eu acredito que só em 2021, umas 6 pessoas roubaram fotos minhas da internet, pegaram um número de WhatsApp qualquer e colocaram lá o meu nome. E falaram que eram eu. Ligando ou chamando as pessoas pelo WhatsApp, pedindo dinheiro. Esse é só um dos golpes aí que viraram tradicionais agora, infelizmente. Tudo bem, doutor? Muito boa noite, bem-vindo à Rádio Guaíba, bem-vindo ao Contraponto. Boa noite, Fabiano, sempre um prazer retornar ao Contraponto, que é um programa já tradicional aqui da noite do Gaúcho, da rádio. Quero saudar todos os ouvintes aí da Rádio Guaíba. Saudar os meus colegas, professora Luísa Borges Terra, professor Luiz Eduardo Cani, pessoas que eu tenho muita admiração aí. A doutora Luísa não conheço pessoalmente, mas pelo currículo já vi que tem uma produção impressionante. O doutor
Luiz Cani, já tive a oportunidade de ser colega, então é sempre um prazer participar de debates com vocês. Fabiano, realmente nós chegamos num ponto em 2021 que é preciso refletir sobre esse tema dos crimes de informática, dos crimes virtuais, que ganharam realmente uma repercussão muito grande no nosso país, seguindo uma tendência mundial, né? Nós vivemos numa sociedade em que a internet está cada vez mais presente nas nossas vidas, né? Nós andamos conectados 24 horas com a internet, até quando estamos dormindo estamos conectados. Nós levamos um aparelho conosco que nos coloca em constante monitoração e no qual diversos dados muito íntimos da nossa vida estão ali presentes. Então, é preciso que o direito se adapte a essa nova realidade, né? E com esse aumento vertiginoso dos dados nossos, pessoais, que estão circulando neste meio da internet, surgem também as fraudes, né? Surgem os crimes que tradicionalmente eram crimes que ocorriam no meio físico, entre pessoas, com vítimas identificadas. Agora são crimes que têm vítimas também virtuais e lá na ponta, evidentemente, vão atingir determinadas pessoas e o patrimônio de determinados indivíduos. E a nossa legislação precisa, então, se adaptar a essa nova realidade. Isso implica que nós tenhamos repercussões em diversas esferas do direito, seja na esfera administrativa, né, através da tutela aí desses dados, por meio dos servidores, por meio das empresas de tecnologia, que passam a ter no Brasil determinadas obrigações que antes não existiam, ou seja, a internet deixou de ser um local totalmente sem leis, né? Começamos a nível mundial a regular esses espaços, isso numa esfera administrativa, né? Numa esfera civil, nós temos que criar mecanismo de reparação de danos para os danos causados aí pela violação dos dados, pela violação de bens jurídicos específicos que estão sendo colocados em risco no meio virtual, e dentre eles até a honra dos indivíduos, né, ou o patrimônio dos indivíduos. Enfim, determinadas condutas podem até atingir questões muito maiores do que apenas uma pessoa individual, pode atingir os próprios estados, né? Nós tivemos diversos problemas aí que afetaram inúmeras pessoas, né? Como a invasão aí de redes de tribunais, redes de grandes empresas, uma série de problemas que afeta uma coletividade muito grande de pessoas, e aí é preciso que nós tenhamos também esse viés do direito civil para conseguir impedir a disseminação disso, para conseguir conter esses danos e, eventualmente, responsabilizar indivíduos ou até instituições que devem tratar dessas questões, desses ataques, né? E num último viés, nós temos a necessidade da intervenção do direito penal, que é o ramo mais grave do direito, aquele que comina penas para determinadas pessoas que praticam crimes. Então, quando nós chegamos no ponto de precisar de uma intervenção do direito penal, é porque todas as outras áreas já falharam. E se colocam ali interesses sociais tão intensos, tão graves, tão importantes para a sociedade, né, para
o bem comum, enfim, que é necessário estabelecer na legislação a previsão de determinados crimes, de tipos penais, então, e é necessário estabelecer penas para determinadas condutas que ultrapassam o razoável. E aí vem, então, esse contexto dos crimes de informática, dos crimes cibernéticos, que vão tutelar essas condutas que acabam ultrapassando aquilo que nós consideramos razoável dentro desse espaço da internet, que deve ser um espaço regulado por princípios constitucionais e legais. Então, há um espaço de intervenção para o direito penal neste campo e há uma necessidade de intervenção do direito penal através da criação de crimes e através da combinação de penas, para que os indivíduos que utilizam destes meios virtuais e utilizam-se do suposto anonimato trazido por esse meio, possam ser devidamente responsabilizados e os danos, então, serem diminuídos ou até reparados. Então, é dentro disso que eu coloco, numa primeira intervenção, assim, a importância de nós darmos atenção a esta esfera das condutas que lesam bens através da informática e no meio virtual, ou seja, os crimes cibernéticos. Legal, muito obrigado, doutor Carlo Velho Masi, conosco hoje aqui no Contraponto da Guaíba, trazendo sobre as suas impressões sobre este tema, um tema importante e, como disse, será muito mais hoje quase uma prestação de serviço, porque todos nós temos celular, todos nós temos WhatsApp, ou a grande maioria, todos nós temos redes sociais e estamos, então vai ser um debate bastante interessante. Doutora Luísa Borges Terra, advogada, criminalista, vice-presidente da Anacrim no Paraná. Muito obrigado pela presença aqui na Rádio Guaíba de Porto Alegre, no Contraponto, e para trazer suas impressões. Aqui no Rio Grande do Sul, esses golpes eles têm sido bastante frequentes, aqui em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. E aí, também a mesma coisa acontecendo, doutora? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Fabiana. Um prazer para mim estar aqui no Contraponto de Guaíba. Um prazer estar aqui com os professores Carlo Velho Masi, com o doutor Luiz Eduardo Cani, que são grandes referências nesse tema tão relevante, né? Que é tão importante realmente a gente conversar, discutir temas que falta muita informação. A gente vê que a população não está informada, então o programa Contraponto está fazendo um grande serviço à sociedade discutindo esse tema. Aqui no Paraná os golpes também continuam acontecendo, infelizmente, e parece que eles avançam conforme foi acontecendo a pandemia, né? Realmente o número de golpes pela internet aumentou demais, né? E as pessoas, a única forma da gente contribuir para que as pessoas deixem de ser vítimas de determinados delitos, determinados golpes, como você comentou esse exemplo do golpe do WhatsApp, é realmente através da informação, né? Como o professor Carlo Velho Masi comentou, o direito penal ele acaba tendo que se adequar às novas tecnologias, às novas formas de comissão de delitos, né? Conforme o avanço tecnológico vão surgindo também novos delitos, né? Hoje, dentro do direito penal, a gente conversa, por exemplo, sobre Bitcoin, lavagem de dinheiro, algo que há 10 anos atrás seria impossível a gente pensar sobre como uma pessoa vai lavar dinheiro com Bitcoin, coisas assim, ou até a comissão de determinados delitos, né, como, por exemplo, um delito contra a honra, que é o delito, por exemplo, de calúnia, que anteriormente era cometido na convivência social, no trabalho, né, ou com os amigos, ou de qualquer outra forma, hoje pode ser também cometido através da internet. E isso muda a forma com que a gente vai constituir prova no processo, influencia na investigação dos delitos, né, como a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco com o doutor Luiz Eduardo Cani. E é importante a gente lembrar também que o nosso Código Penal,
Ele surge, então, em 1940, né, nas margens do Estado Novo, num conceito político muito diferente do atual, onde não haviam as tecnologias que a gente tem hoje, e com o avançar do tempo, com o avançar dessas tecnologias, vai surgindo, como o Dr. Carlo Verno Massi pontuou, a necessidade do direito penal passar a intervir em novas relações sociais, seja nas redes sociais, né, o direito precisa realmente se adequar. É importante a gente lembrar sempre que o direito penal não é o único regulador das condutas, que vai ter impacto também no direito civil, no direito administrativo, como, por exemplo, determinados delitos podem também exigir a reparação do dano, então são coisas que a gente vai conversar hoje. Né, para essa primeira intervenção, é isso, e a gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre os tipos penais que podem ser considerados esses delitos informáticos, esses delitos cometidos pela internet, e como contribuir para evitar isso e o que fazer, né, se você for vítima de um delito assim. É verdade, essas instruções são importantíssimas. Obrigado, doutora, bem-vinda aqui à Rádio Guaíba, ao nosso Contraponto. Doutor Luiz Eduardo Cani, doutorando em Ciências Criminais aqui pela PUC do Rio Grande do Sul, advogado e professor. Doutor, muito boa noite, bem-vindo à Rádio Guaíba, bem-vindo ao Contraponto e as suas impressões sobre o tema de hoje, os crimes pela internet, doutor, bem-vindo. Boa noite, Fabiano, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer dividir essa mesa com o doutor Carlo, com a doutora Luísa, pessoas que admiro, que são meus colegas, a Luísa não diretamente, né, mas o Carlo, meu colega de doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, e a Luísa, minha colega de pesquisas aí, doutoranda pela Universidade Pablo de Olavide, na Espanha, tá? Bom, e uma boa noite a todos os ouvintes, um beijo para o João, meu querido amigo, que está nos ouvindo, e já que falei do João, vou falar porque o João é muito importante para os nossos estudos na PUC do Rio Grande do Sul hoje, junto com o João Alcântara Nunes, junto com o Rodrigo Oliveira de Camargo, também nosso colega lá de doutorado na PUC do Rio Grande do Sul. Já esteve comigo aqui. Pessoas... Pois é. Gente boa. Gente boa. Então, os dois hoje têm trabalhado uma variação da investigação dos crimes ocorridos na internet, que é a chamada inteligência, né? As atividades de inteligência nas fontes abertas, OSINT, né? Operações de inteligência de fontes abertas. Então, isso aqui que vem se adequando, que vem se encaixando nas atividades de investigação, como o doutor Carlo já pincelou, como a doutora Luísa também já pincelou, o uso cada vez mais recorrente da internet vai nos fazendo complexificar as relações sociais. Então, aquilo que antes era feito pessoalmente, olho no olho, agora é feito via WhatsApp, é feito via Instagram, é feito via Facebook, e não necessariamente é feito de um modo que nós possamos identificar as pessoas. O anonimato passa a ser possível criando uma conta, chamada uma conta fake, uma conta de e-mail. A partir dessa conta fake, faz uma conta fake no Facebook, faz outra no Instagram, usa um número, um chip de celular, cadastra isso no CPF de outra pessoa, então vai ficando mais difícil chegar na identidade da pessoa que realizou uma determinada ação que pode ser considerada criminosa ou que simplesmente causou um dano. Por isso que o doutor Carlo pincelou e ressaltou mais de uma vez a importância da reparação de danos na esfera civil e da regulação das atividades de internet pelo chamado direito administrativo, agora que vai ganhar, já ganhou, na verdade, uma nova paginação com a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai estabelecer um conjunto de requisitos quando nós vamos tratar dessas informações. Então, assim, se o doutor Carlo e a doutora Luísa estão mais preocupados com a parte criminal, porque eles são chamados penalistas, eu sou o que é chamado de processualista penal. Então, a mim interessa muito mais a discussão sobre a investigação, sobre como esses crimes são cometidos, mas não para entender isso desde o ponto da aplicação de dizer esse é o crime A ou é o crime B, mas sim de como nós vamos recuperar informações sobre isso, como nós vamos provar que esse crime foi praticado desse modo. Então, eu acho que nesse primeiro momento é o que me cabe para lançar uma introdução e agora vamos discutindo questões mais pontuais.
Vamos sim. Antes eu vou ter que fazer um rápido intervalo e em seguida a gente retoma aí o nosso debate, hoje falando sobre as questões dos golpes pela internet. E realmente é hoje um programa onde a gente vai estar trazendo várias situações nas quais é fundamental que as pessoas prestem atenção e naquela questão de o que fazer, como não cair, isso é fundamental, porque tem muita gente aí com má fé e se utilizando, né, da boa vontade das pessoas para aplicarem golpes, infelizmente, né? Nosso contraponto no ar aqui na Guaíba, para a Corém RS, reconhece, atua e valoriza. Cremers, médico, emita receitas digitais de forma segura. Cremers em ação pela saúde. Simers, defender os médicos é defender a saúde. FAMURS é no município que tudo acontece. A pauta do contraponto para Suzuki São Motors, a sua concessionária Suzuki em 2 rodas. E Higgs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. A hora certa para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Você viu aí o tradicionalíssimo sinal eletrônico da Guaíba marcando 10:30 da noite. Intervalo e já voltamos. Com 70 anos de história, a Higgs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, é a entidade fundamental na cultura e ciências médicas no estado. E neste momento, alerta sobre a importância de seguir com os protocolos de prevenção do coronavírus. Higienize as mãos, use máscara e mantenha o distanciamento social. Associação Médica do Rio Grande do Sul, orgulho em promover a medicina há 70 anos. Faça parte dessa história. Seja associado a Higgs. Acesse amhiggs.org.br ou acesse nossas redes sociais. Minuto Simers. O Simers faz um alerta à sociedade. Projetos de lei estão autorizando doulas em hospitais e instituições de saúde. É o caso de Torres e Santa Cruz do Sul. Ainda não há regulamentação federal para este atendimento pelo SUS. A desinformação pode confundir as gestantes e prejudicar o ato médico. O Simers defende o parto seguro, com presença indispensável do médico obstetra, segurança e bem-estar para mãe e bebê. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Com pioneirismo e inovação desde 2020, a plataforma do Cremers conecta os médicos a seus pacientes. Já são mais de 1,5 milhão de receitas, atestados e requisições de exames emitidos de forma online para que todos mantenham seus tratamentos e suas rotinas de saúde com segurança. É assim que ajudamos os profissionais e beneficiamos toda a população. Cremers, em ação pela saúde. A FAMURS é a entidade que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul. A FAMURS congrega as 27 associações regionais e representa as 497 prefeituras do Rio Grande do Sul. Diálogo e responsabilidade com a construção de uma vida melhor para todos. FAMURS é no município em que tudo acontece. Já parou para ver quanto sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? Para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para recuperação de crédito, ideais para todos os tipos de negócios. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse em cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para seu negócio. O Rio Grande supera 30 mil mortes por Covid e o governador negocia regime de bandeiras por votos de deputados. O Brasil chega a 500 mil de mortes e o presidente quer acabar com o uso de máscaras. A categoria bancária viu duplicar o número de mortes e governos querem ampliar nossa exposição à contaminação. Chega de genocídio. Nossa vida vale mais que o lucro. Sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Dez horas 34 minutos, voltamos com o contraponto desta quarta-feira aqui na Guaíba, para a Corém RS.
reconhece, atua e valoriza. Cremers Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers em ação pela saúde. Simers, defender os médicos é defender a saúde. E FAMURS é no município que tudo acontece. A pauta do contraponto para a Suzuki Sun Motors, a sua concessionária Suzuki em 2 rodas, e Amhiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. A hora certa para a CDN Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio, 10h35. Estamos hoje falando aqui na Guaíba sobre um tema que é muito importante, um tema relacionado à segurança na internet. O tema de hoje no Contraponto, ele traz os golpes pela internet. Estamos recebendo os crimes, os golpes, crimes pela internet. O Dr. Carlo Velho Masi, advogado criminalista, vice-presidente da Abracrim RS, a doutora Luísa Borges Terra, advogada criminalista, vice-presidente da Anacrim do Paraná, e Luiz Eduardo Cane, doutorando em Ciências Criminais pela PUC, advogado e professor. Muito bem, 10h36. Quais são, doutores e doutora, os crimes mais comuns que hoje estão acontecendo? Vou ampliar para Brasil, em nível país. Quais são os crimes que têm sido os mais comuns e dos quais as pessoas mais têm, infelizmente, caído pela internet? Começo esse bloco com a doutora Luísa, por favor. Boa noite a todos. Então, os crimes que mais são recorrentes dentro dessa área são agora, como vocês tiveram aqui no Contraponto, o quadro sobre stalking, que é considerado também um delito informático, apesar de não ser um golpe, é um delito que pode ser cometido através da internet, porque quando a gente fala em delitos informáticos, tese não seja uma categoria doutrinária, ainda que seja discutível que é uma categoria doutrinária essa questão de delitos informáticos, nós temos 2 categorias, o crime informático próprio e o crime informático impróprio. Quando a gente fala em crime informático próprio, é aquele crime que só pode ser cometido através de um meio informático, Para praticar, a tecnologia é sempre um elemento principal dentro dessa prática. Quando a gente fala em crime informático impróprio, a gente fala de crimes que podem ser cometidos através da internet, mas que não necessariamente são cometidos através da internet. Por exemplo, um delito de injúria, que pode ser através do Facebook ou que pode ser o seu vizinho que você teve um problema com ele. Outro exemplo é o delito de furto, que pode ser cometido na rua, caminhando, alguém furta a sua carteira, ou pode ser através de hackear o sistema, ou clonagem, ou hackear o sistema do banco e retirar dinheiro da sua conta e enviar para outra conta, Então seria um furto através da comissão de um delito informático. E aí, quando a gente fala nos crimes informáticos, que são mais recorrentes, nós temos agora a aprovação do delito de stalking, o delito de revenge porn, que é a pornografia de vingança, que é a pessoa que troca nudes numa situação de confiança, uma foto sensual, um vídeo, etc. E essa foto é divulgada, ou existe ameaça de divulgação, O delito de ameaça também é outro delito que pode ser cometido através da internet. Nós temos principalmente, ainda mais o Dr. Carlo Velho Masi vai concordar comigo, eu acho, que nós temos os delitos de injúria, de calúnia, que são muito cometidos através da internet, principalmente em época eleitoral, que a gente vê tal político ladrão, corrupto, a gente está sempre acompanhando no Facebook as coisas que acontecem, então é um delito também bastante recorrente. Mas quando a gente fala em delitos informáticos ou dessa categoria, são muitos os delitos que podem ser cometidos através da internet, uma rama que é realmente inúmeros, Quando a gente fala, por exemplo, do delito de lavagem, que existe há tão pouco tempo, menos de 30 anos no âmbito internacional, 32 anos no âmbito internacional e no Brasil desde 1997,
nem se imagina que a gente poderia fazer a lavagem de dinheiro através da transferência em contas de interpostas pessoas, usando laranjas, né? E hoje a gente vê em tantas notícias esse tipo de lavagem de dinheiro, da mesma forma que a gente não falava em lavagem de dinheiro através de Bitcoin, né? E hoje, basicamente, muitas pessoas compram essa moeda e utilizam essa moeda por causa da globalização e da forma com que ela tem liquidez muito rápida, é muito fácil de você fazer a lavagem, né? Até porque existe uma forma de bloquear o rastreamento de onde vem aquele valor. Então, realmente, existem novas formas de cometer esse tipo de delitos que vão avançando e, como o Dr. Carlo Velho Massi disse, nós temos que estar atentos para ver como que o direito penal vai se readequar, né, e vai poder realmente enfrentar essas novas formas de delitos do futuro, digamos assim. Obrigado, doutora Luísa. Doutor Carlo. Esses crimes informáticos, digamos assim, eles são crimes que vêm sendo tipificados na legislação brasileira, ou seja, vêm ganhando novas previsões legais nos últimos anos. A lei que avançou mais neste ponto, nos últimos tempos, de trazer os primeiros delitos informáticos, foi aquela lei conhecida como Lei Carolina Dickmann, porque a atriz Carolina Dickmann teve uma ocasião em que invadiram o computador dela e conseguiram sequestrar algumas fotos íntimas que acabaram sendo divulgadas na internet. Já havia alguns projetos de lei tramitando naquela época, e este fato específico, como em outros casos específicos no Brasil, originaram leis penais, fez com que se criasse essa lei 12.737. Essa lei trouxe um crime novo no Código Penal brasileiro, que é o crime de invasão de dispositivo informático. E é importante que se diga que este crime, ele, em 2021, teve uma alteração bastante significativa que aumentou as penas e alterou um pouco a sua redação. Então, o crime lá previsto no artigo 154A do Código Penal é o crime de invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização do usuário do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter uma vantagem ilícita. Veja que é um crime bem complexo, e é aquele crime realmente de invasão desse dispositivo sem a concordância do indivíduo proprietário. E aí o crime avança, né? Quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde programa de computador com o intuito de permitir a prática dessa conduta da invasão, também pratica um crime, né? Se essa conduta de invasão ela resulta num prejuízo econômico, há um aumento de pena. Se a invasão resulta na obtenção de comunicações eletrônicas privadas, por exemplo, eu invado o smartphone de alguém e retiro as mensagens lá do aplicativo WhatsApp, ou se eu entro em algum sistema de uma empresa e roubo os segredos, obtenho os segredos comerciais ou industriais ou informações sigilosas, também há um aumento de pena, e aí já se torna um crime bastante grave, que é um crime de 2 a 5 anos de pena, né? Outra questão que aumenta a pena desse delito é a divulgação, comercialização ou transmissão a terceiros dos dados ou informações obtidos. Então, o indivíduo não só invade o dispositivo, como ele comercializa ou ele divulga na imprensa esses dados, né? Então, nós vimos aí, nos últimos tempos, várias notícias que chegaram de invasões de dispositivos e caracteriza este delito. E há um aumento quando é praticado contra presidente da República, governadores, prefeitos, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado, da Assembleia, dirigentes máximos da administração direta ou indireta. Vejam que é um crime que foi criado em 2012 e agora em 2021
teve um aumento de pena bastante significativo com essa lei 14.155, que é de maio deste ano, né? Tornou mais grave, então, esses crimes. E esta lei também tornou mais grave o crime de furto mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático. Esse crime, quando há um furto, ou seja, há uma subtração de coisa alheia móvel por meio informático, né, conectado ou não à rede, com ou sem violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, né? Esse crime tem pena de 4 a 8 anos, é um crime bastante grave que pode resultar numa pena com um regime semiaberto, aí, talvez, né? E também nesta mesma lei, que é deste ano de 2021, ou seja, vejam que o legislador brasileiro está dando uma importância muito grande a esses crimes, porque eles têm acontecido muito. Também relacionado ao furto. Há um aumento de 1/3 a 2/3 no crime de furto, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Então, a pessoa está lá na Rússia, está lá em outro país, está lá em alguma outra jurisdição que não tem colaboração com outros países, enfim, pratica isso para fins de processamento no Brasil, é um crime que tem ainda uma pena ainda maior. E se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável, também há um aumento de pena. Isso tudo veio agora em maio de 2021, bem como a chamada fraude eletrônica, que é uma espécie de estelionato, que também tem uma pena bastante grave, que é de 4 a 8 anos e multa, que é quando a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiros, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer meio fraudulento análogo. Então, é aquela fraude que a pessoa manda lá um e-mail ou manda um WhatsApp e com aquilo consegue obter uma vantagem ilícita com o engano, né, da vítima, né, mantendo a vítima em erro. E aí, com isso, obtendo uma vantagem para si ou para outro, enfim, caracteriza o crime de estelionato, que é digamos assim, o mais comum que tem acontecido no meio eletrônico atualmente. Isso também há um aumento nessa pena quando é utilizado um servidor mantido fora do território nacional. Então, são crimes que ganharam penas muito altas e uma tipificação legal bastante clara neste ano de 2021, demonstrando que há uma preocupação por parte do legislador nacional de dar uma resposta para esse tipo de conduta que está acontecendo muito, causando um prejuízo muito significativo a determinadas vítimas. E, por fim, outros crimes que eu gostaria de destacar muito e que a doutora Luísa, inclusive, mencionou, foi que houve uma alteração recente muito significativa também dos crimes contra a honra, que são os crimes de calúnia, difamação e injúria, que são crimes clássicos do direito penal, sempre existiram. São crimes, lá o imputar um fato definido como crime, que é o crime de calúnia, a um terceiro, sabendo falso, crime de difamação, imputar um fato ofensivo à reputação de um terceiro, e o crime de injúria, ofender a dignidade ou decoro, através de xingamentos, etc. Né? Se o crime é cometido, e isso incluído agora há pouco tempo, se o crime é cometido ou divulgado em qualquer das modalidades de redes sociais da Rede Mundial de Computadores, aplica-se a pena, o triplo da pena. Ou seja, são crimes que se tornaram muito graves. Por exemplo, crime de calúnia, que tem pena de 6 meses a 2 anos. Vejam que se ele é praticado por meio de uma rede social, agora ele passa a ter uma pena máxima de 6 anos. É um crime que se tornou muito grave. Isso veio com o pacote anticrime, que é aquela lei, aquele conjunto de alterações legislativas que foi proposto pelo ex-ministro Sérgio Moro.
foi vetado pelo presidente da República e o veto caiu no Congresso Nacional. Então voltou, porque as penas se tornaram desproporcionalmente altas. Essa era a grande crítica que tinha. E o Congresso Nacional, cassou o veto, né? Retirou esse veto, então retornou essa previsão do pacote, que é a aplicação da pena no triplo. E isso vai dar aso a diversas ações penais de iniciativa privada, porque nesses casos é a vítima que tem que provocar o Poder Judiciário, né? Então é importante aquele que foi vítima de um crime contra a honra, ele tem que tomar uma iniciativa de ingressar com uma queixa-crime, né? E tem que provocar ele próprio o Poder Judiciário. Não é o Ministério Público que irá fazer essa provocação, porque este crime é um crime de ação penal privada. Então ele demanda que a pessoa, através de um representante legal, seja a Defensoria Pública, seja um advogado constituído, irá ajuizar uma queixa-crime, que é uma espécie de denúncia contra aquele que praticou o crime. Né? Muitas vezes nós não temos a autoria dos crimes, né? E aí é que nós vamos para aquilo que eu falei, da esfera administrativa e civil. Né? No Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, está previsto que os servidores de internet têm a obrigação de guarda e disponibilização dos registros de conexão e acesso, né? Então, os provedores, né? Então, é possível acionar esses provedores para que eles forneçam, tanto de forma administrativa como de forma civil, através de uma ação de exibição de documentos, para que eles forneçam os dados de IP, que pode ser, como se fosse a identidade da pessoa na internet, para que se descubra através disso em nome de quem está registrado aquele dispositivo. E aí, através disso, se consegue a autoria. Então, isso implica uma questão bastante complexa de investigação, que eu entendo que o professor Cani pode falar muito melhor do que eu sobre as novas técnicas que demanda, né, que tanto as autoridades quanto os indivíduos possam adotar para chegar na autoria desses crimes praticados por meios eletrônicos. Muito obrigado, doutor Carlo Velho Masi, trazendo suas impressões sobre essa questão que estamos abordando e esses crimes todos, e principalmente a forma como está sendo colocado a punição a essas pessoas que acabam cometendo esses crimes. Agora, passando a palavra para o doutor Luiz Eduardo Cani, para suas considerações. Bom, para não perder um pouco o fio da meada, eu concordo da pergunta inicial da rodada, né? Eu concordo com a doutora Luísa e com o doutor Carlos. Eu acho que nós temos aqui, dentre os crimes que mais aconteceram nesse período de pandemia, estão os crimes contra a honra e os crimes de fraudes pela internet, estelionato, sobretudo, tá? O que acontece é que, devido a essa complexidade, né, que nós já vínhamos trabalhando no primeiro bloco, que agora o doutor Carlos nos dá a pista do Marco Civil da Internet. Essas informações armazenadas pelos provedores vão ser as informações que vão permitir que as polícias, Polícia Civil, Polícia Federal, consigam rastrear os autores de determinados crimes praticados na internet. Esses chamados, vejam que aí está naquela classificação que a doutora Luísa passou, de crimes informáticos próprios e impróprios, tanto faz aqui, desde que seja crime ocorrido na internet, nós conseguimos rastrear. Aí, o que acontece é que o servidor tem o dever de armazenar os chamados logs. Log é registro, em inglês, que vai ter lá dado de entrada, dado de saída e todas as movimentações feitas ali. Então, por exemplo, esse chamado IP, Internet Protocol, protocolo de internet. Cada vez que nós conectamos na internet, seja via computador, seja via celular, seja via tablet, qualquer aparelho que se conecta à internet, tem um endereço IP,
que é um endereço IP local, dentro da própria rede, chamado da intranet, né? Se nós tivermos um roteador de Wi-Fi dentro de casa, 4 pessoas, cada uma tem um celular. Cada celular vai ter um endereço IP interno, que é a conexão do celular com o roteador da internet. Esse roteador, quando está conectado na internet, armazena um número de IP, que pode ser fixo ou não, isso depende do tipo de plano de internet que nós temos. Isso é muito variável. Esse endereço de IP vai ser registrado lá no provedor de internet e vai ser comunicado para a Anatel, que é a agência reguladora de telefonia, das empresas de telefonia no Brasil. Então, a Anatel centralizada regula a Oi, regula a Telemar, regula a Vivo, a Claro, enfim, todas as empresas de telefonia do Brasil que devem prestar contas para a Anatel. Então, quando acontece um determinado crime, feito um crime contra a honra pelo Facebook, por exemplo, que é muito comum. Aí vai ter lá o usuário XYZ2345. Como é que nós vamos descobrir quem é esse usuário que xingou o Dr. Carlo, né, ofendendo-lhe a integridade, causando o crime de injúria? Bom, o Dr. Carlo vai registrar um boletim de ocorrência, a polícia vai comunicar isso ao Ministério Público e o delegado de polícia, ou o promotor, ou ambos, vão representar, pedindo que o juiz determine a expedição de um ofício para o Facebook, que vai informar que o usuário XYZ estava conectado a partir do endereço IP tal, no dia tal, hora tal. A partir dessa informação do endereço IP, é possível mandar um ofício para a Anatel vai comunicar, no dia tal, hora tal, o IP tal estava localizado na casa tal. E, mais, o endereço MAC, que é um endereço único, endereço físico de todos os aparelhos, das placas de rede, o que quer dizer, não tem como trocar esse endereço. Não tem como trocar. Cada celular, cada computador, cada notebook tem um endereço MAC único. E é a partir disso que nós sabemos, cruzando endereço de IP mais endereço MAC, e no caso dos celulares ainda endereço e-mail, que é o do celular, o endereço de fabricação, como se fosse o número de série de uma arma, só aquele celular tem. Nós cruzamos esses 3 dados, data e hora, de acordo com os ofícios da Anatel, então vai dizer, no dia tal, hora tal, quem estava conectado era a doutora Luísa, lá de Curitiba, no endereço tal. Aí, a partir disso, nós vamos ouvir a doutora Luísa para saber, primeiro, ela pode ter sido vítima de um golpe também. Ela pode não ter praticado. Alguém pode ter acessado o celular dela e enviado essa mensagem. Então, aí é que a coisa vai complexificando, tá? Eu acho que, por agora... Maravilha, doutor. Muito obrigado. A gente vai fazer mais um intervalo e depois eu já quero até deixar como, né, um spoiler para o próximo bloco. Essa questão, né, de clonar um número de WhatsApp e a outra de roubar uma foto, colocar num outro número que não é o seu e tentar também aplicar golpes. Existe uma diferenciação do crime, um ser mais pesado que o outro, a clonagem para o uso da tua imagem para criar por se fazer de você? Ou seja, não sei se me fiz entender, mas depois eu gostaria de saber se existe uma diferença na hora da criminalização disso, quando se chega até a essa pessoa que praticou esse crime. Eu vou deixar esse spoiler para o próximo bloco. Agora são 10h58, portanto daqui a pouquinho a gente vai ouvir o sinal eletrônico da Guaíba marcando 11 da noite e o contraponto no ar para a Corém RS, democracia, ética e transparência, reconhece, atua e valoriza. Cremers, médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Simers, defender os médicos é defender a saúde. E FAMURS é no município que tudo acontece. A pauta do contraponto para a Suzuki Motors, a sua concessionária Suzuki em 2 rodas, e Amhiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. A hora certa para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Intervalo e já voltamos. Quando chega o momento de luta, descobrimos com quem realmente podemos contar. Descobrimos quem está sempre na linha de frente e se arrisca para nos dar a chance de continuar lutando. Profissionais da enfermagem merecem ser homenageados.
mas também reconhecidos e valorizados, agora e sempre. O que nos move é cuidar da vida. Onde há vida, há enfermagem. Uma campanha Corém RS. Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico. Ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. A FAMURS é a entidade que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul. A FAMURS congrega as 27 associações regionais e representa as 497 prefeituras do Rio Grande do Sul. Diálogo e responsabilidade com a construção de uma vida melhor para todos. FAMURS é no município em que tudo acontece. Rogerinho, vem cá, deixa eu te apresentar o Bongo, teu novo colega aqui na empresa. Opa, bonitão ele, né? Bonitão e trabalhador. Esse aí carrega mais de 1.800 quilos nas costas e só precisa de carteira B para conduzir. Quer dar uma volta? Mas com certeza. O Kia Bongo é o mini truck que carrega o seu negócio nas costas. Compre na Kia Sun Motors em até 60 vezes sem entrada. Sun Motors, nosso coração acelera por você. A pandemia ainda não terminou. Todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça sua parte. Use máscara, evite aglomerações e higienize suas mãos com álcool em gel regularmente. A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade e um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos. Uma campanha da CDL Porto Alegre. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. 11h02, voltamos com o Contraponto da Guaíba. Esta quarta-feira, 28 de julho de 2021, o tema do Contraponto de hoje são os golpes, os crimes pela internet. Para a Suzuki Sun Motors, a sua concessionária Suzuki em duas rodas, e Amigos da Associação Médica do Rio Grande do Sul. O patrocínio do Contraponto para a Corém RS, reconhece, atua e valoriza. Cremers, médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers em ação pela saúde. E Simers, defender os médicos é defender a saúde. Além, é claro, da FAMURS. É no município que tudo acontece. A hora certa para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. 11h03. Amanhã no Contraponto nós vamos falar sobre os debates que virão na Câmara de Vereadores de Porto Alegre no segundo semestre de 2021. Vou estar recebendo os vereadores Jessé Sangali, Moisés Barbosa e a vereadora Comandante Nádia, amanhã aqui no Contraponto da Guaíba. Estamos recebendo hoje no Contraponto, para esse tema, os golpes pela internet e principalmente a criminalização disso tudo. Daqui a pouquinho, nesse bloco, a gente vai falar um pouco mais dos golpes e principalmente as diferenciações. Mas depois, já ali no último bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre como se prevenir, o que fazer quando você for alvo desses bandidos que, né, eu não consigo conceber a ideia, doutores e doutora, que a pessoa acorda de manhã. Eu tenho muita dificuldade para isso, confesso. Para qualquer tipo de criminoso. Cara que acorda de manhã, levanta e sai ou vai para o seu escritório para cometer crimes, tipo, vou acordar agora, eu vou trabalhar, o meu trabalho é cometer crimes. Eu não consigo conceber essa ideia, não consigo conceber como é que uma pessoa pode levantar e dormir, principalmente, e depois levantar no outro dia pensando em cometer crimes, sabendo que vai fazer algo que vai prejudicar alguém, e depois o seguinte, uma hora ele vai ser pego, né? O crime não tem essa, uma hora o cara vai ser pego. E eu não consigo conceber essa ideia, e serve para qualquer tipo de crime. É o cara que assalta, o cara que sequestra, o cara que mata, o cara que rouba, o cara que comete crimes pela internet. Eu não consigo conceber isso, cara.
Eu tenho uma dificuldade enorme, viu, doutor Carlos Velho Masi, doutora Luísa Borges Terra e doutor Luiz Eduardo Cani. Eu não consigo pensar o que passa na cabeça de um cidadão desse, de uma cidadã que comete crimes desse tipo, de qualquer tipo. Levanta de manhã, bom, agora eu vou trabalhar, e o trabalho dele é cometer crimes. Não consigo conceber. Mas enfim, eu trouxe no finalzinho, como um spoiler do último bloco, essas diferenciações. Existem essas penalizações diferentes dependendo do que a pessoa vai praticar como delito? Começa esse bloco com o Luiz Eduardo Cani. Por favor, doutor. Bom, depende de algumas coisas, né? Vamos por partes aqui. Teria pelo menos 3 crimes que poderiam estar envolvidos nesse teu exemplo. São 2 situações diferentes, mas que na verdade são 3, tá? A tua primeira pergunta foi usar a foto e se passar por ti, no caso, né? Exato. O que aconteceu contigo, que é o crime de falsa identidade, que é atribuir a si ou a terceiro uma identidade que não possui, né? Artigo 307 do Código Penal. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Então, veja, existe o chamado especial fim de agir. São 2 diferentes, um ou outro. Ou tem que ter uma vantagem ou tem que causar dano para ti. Senão, não é só o fato de dizer eu sou outra pessoa, não é crime, tá? Se não existir essa finalidade de causar dano ou de obter uma vantagem. E a pena nesse crime é de 3 meses a 1 ano ou uma multa, tá? Esse é o menos grave deles. Aí tem a questão da clonagem. Bom, vamos ver o que nós estamos entendendo por clonagem, né? Que era alguma coisa que, inclusive, eu e a doutora Luísa já tínhamos discutido, tá? Uma coisa é acessar o dispositivo e obter um dado a partir de uma invasão. Aí é o crime que o doutor Carlos já leu para nós aqui, o 154A, com a nova redação da Lei 14.155. Artigo 154A do Código Penal, invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações. Veja, também tem a finalidade, né? Se só invadir, mas também não teria sentido nenhum entrar para não fazer nada, invadir para não fazer nada, mas tem que ficar provado que fez alguma coisa ali, tinha uma finalidade de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter uma vantagem ilícita. São chamados backdoors, né? Aliás, entrada por backdoor, por uma porta dos fundos, para instalar os chamados keyloggers, que são os registradores de teclas apertadas no computador ou no celular, que vai descobrir as senhas das pessoas, né? Basicamente é isso. Tem uma pena de reclusão de 1 ano a 4 e multa, e pode ter aumento de 1/3 a 2/3 se tiver um prejuízo econômico para a pessoa que teve o dispositivo informático invadido. Então, essa seria uma invasão para fins de obter os dados e criar uma cópia. Se não invadiu o dispositivo, se somente enganou a pessoa para conseguir informações, e a partir dessas informações que obteve, fez um simulacro, aí nós teríamos o estelionato praticado pela internet, que também o doutor Carlos já nos explicou no bloco anterior. Artigo 171, parágrafo 2º-A, né? E teria um aumento no 2º B aqui, com uma pena de 4 a 8 anos, se a fraude é cometida com utilização de informações fornecidas pela vítima ou terceiro, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, correio eletrônico, e-mail, né? Fraudulento, ou por meio de outro meio fraudulento análogo. Quer dizer, tanto faz que tipo de fraude vai ser usada, desde que seja praticada na internet. E vai ter um aumento de 1/3 a 2/3 se é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional, que também é aquela coisa que o doutor Carlos já nos explicou. Isso é utilizado nos chamados servidores de VPN, né? Nós pegamos o endereço IP de fora. Eu conecto a partir de casa, aqui do Brasil, remeto para um endereço IP
da China, da Rússia, dos Estados Unidos, e a partir daquele endereço de lá eu faço o ataque, eu exerço o golpe. Então, essa complexificação que torna mais difícil rastrear o crime vai aumentar a pena. Doutor Carlos, por favor. Está no mute, doutor. Agora deu. Eu concordo com o meu amigo Cani quanto a tipificação aí dos crimes, dessas condutas. Essas condutas, vamos dizer assim, que são as mais comuns que têm acontecido, mas vejam, observem bem que as penas se tornaram bem altas, né, em 2021 especificamente, com essas alterações, como eu falava antes. Então, antes, quando nós tratávamos assim de crimes que eram de menor potencial, até na realidade a invasão de dispositivo informático foi um crime que, quando foi inserido, já não era um crime, já era um crime de uma certa gravidade, mas agora ele tem pena de 1 a 4 anos na modalidade apenas da invasão, né? E quando se fala que houve divulgação, quer dizer, invadiu o dispositivo, obteve o dado e houve uma divulgação, comercialização ou transmissão daqueles dados ou informações, aí a pena aumenta de 1 a 2 terços. O que significa isso? Que a pena máxima vai para 6 anos e 8 meses. Que já é uma pena consideravelmente alta, que pode gerar uma prisão em regime semiaberto para o indivíduo, né? Então, já vai haver uma responsabilização. Fora a questão da multa, que também é prevista aqui. É interessante que se diga que essa multa aqui, ela não reverte em favor da vítima, né? A vítima vai ter que acionar o indivíduo autor da fraude para obter uma indenização pelos danos patrimoniais ou morais causados por esse delito. Então, por isso que eu falei lá no início que nós temos que pensar em várias esferas de responsabilização aqui, para que nós tenhamos uma efetiva reparação das vítimas, né, que são os principais interessados nesses crimes. Aliás, falando em vítima, é interessante também que se coloca aqui nesta alteração legislativa que neste crime da invasão de dispositivo informático somente se procede mediante representação. O que significa isso? Que a vítima tem que declarar perante a autoridade policial que tem interesse que o autor do fato venha a ser processado. Isso é uma condição de procedibilidade aí, sem a qual não se pode dar início à ação penal, porque a vítima tem que concordar que o indivíduo seja responsabilizado. Porque muitas vezes nós vemos aqueles casos assim, mas é alguém que tem relação com a vítima, né? O autor do fato tem uma relação com a vítima, enfim, fizeram as pazes, alguma coisa nesse sentido, então não há interesse em processá-lo. Há interesse apenas em registrar para fins de resguardo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, não há interesse em processar. Agora, quando a vítima tem interesse, ela tem que declarar especificamente para que, neste caso, o Ministério Público possa oferecer uma denúncia e, então, dar início a uma ação penal onde a pessoa pode, ao final, vir a ser condenada nessas penas de 1 a 4 ou aumentadas aí de 1 a 2 terços. Então, são crimes que se tornaram bastante graves na legislação brasileira. O que quer dizer o seguinte, Fabiano, quer dizer, legislação nós temos um espaço para punição destas práticas. Por que elas não costumam ocorrer, né? Não costumam ocorrer? E os crimes que nós mais vemos punição no Brasil são crimes patrimoniais comuns, de prisão, né, em que há flagrante, etc., porque o velho problema da falta de investimento em inteligência e em investigação.
né? Isso aqui são crimes que demandam uma investigação muito mais apurada do que efetivamente encontrar o indivíduo furtando ali na rua, né? Ou praticando um crime de roubo. É um crime que demanda prévia investigação, que no mínimo vai ter que se verificar esses dados armazenados nos servidores, dentre outras medidas que a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia que for fazer esta investigação, a polícia responsável por essas investigações, seja estadual ou federal, terá que fazer uma série de diligências para apurar a autoria e descobrir a materialidade, ou seja, as provas de que o crime realmente aconteceu. Isso não é tão fácil, isso implica a necessidade de investimento em tecnologia, que nós precisamos ter nas nossas polícias, e implica também o treinamento dos policiais para que tenham conhecimento suficiente para manejar essas novas leis. De nada adianta nós termos uma legislação muito desenvolvida nessa parte, que abarca aí os anseios internacionais, que o Brasil se comprometeu firmou compromissos internacionais de tipificar essas condutas, e não conseguir implementar isso na prática por ausência de interesse e investimento nessas esferas. Muito obrigado, doutor. Doutora Luísa. Eu concordo com o que os doutores falaram, né? É bastante interessante a gente analisar esses delitos, principalmente esse delito do artigo 307 do Código Penal. Teve alguns anos no Rio Grande do Sul, foi julgado recentemente uma apelação pelo TJ do Rio Grande do Sul, um sujeito que se identificava como policial, né? E pese ele tenha se identificado como policial, veja que interessante, não houve uma condenação penal em face a ele, porque não ficou claro que ele queria obter uma vantagem ou que ele se identificava como policial para causar dano a uma pessoa. Então é bastante interessante que quando a gente fala desse delito de atribuição à imagem, né, utilização de imagem de um terceiro, né, a gente tem que sempre ver se existe essa questão de você buscar obter uma vantagem, proveito próprio ou alheio, ou que você está realizando aquela conduta para causar um dano a uma pessoa. Né, a gente vê com muita frequência no Instagram, no Facebook, as páginas de fãs que às vezes se fazem passar por uma pessoa famosa, né? Criam um perfil no Instagram para divulgar a vida da pessoa, para dizer o que a pessoa faz, usa as fotos. Mas nesse caso, por exemplo, não existe o que a gente chama no direito penal de elemento subjetivo do tipo, né? Que é essa vontade específica de obter a vantagem, proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a alguém. Outro delito, outro golpe que é bastante interessante, bastante comum, e principalmente teve uma alta gigantesca dentro da pandemia, foi o phishing financeiro, né, que é uma modalidade de crime informático no qual a vítima é induzida a erro e, por estar induzido a erro, acaba fornecendo ou facilitando o acesso a dados sigilosos ou pessoais de contas bancárias. A conduta dos fraudadores, né, pode ser realizada através, por exemplo, de e-mails, de mensagens telefônicas, fingem ser entidades bancárias, empresas de confiança para conseguir obter esses dados das vítimas. E a título de curiosidade, né, o Brasil ele foi líder mundial em phishing em 2020, né, segundo os relatórios divulgados pela Kaspersky. O relatório avaliou que os ataques se intensificaram durante o período inicial da pandemia, entre fevereiro e março de 2020. Acho que todo mundo já recebeu aquele boleto para pagar ou determinado pedido de conta bancária para confirmar os dados do banco, né? E ao todo, o software bloqueou no mundo 434 milhões de tentativas de acesso de golpes e deste total, 87 milhões eram brasileiros. Então, essa sensação de que
esses crimes informáticos estão aumentando no Brasil realmente são dados confirmados cientificamente pelos nossos pesquisadores. Muito obrigado, doutora. 11h20, vamos fazer mais um intervalo. Daniel Zucco, para minha orientação aqui, temos mais esse intervalo agora e depois mais um e o final, é isso? É isso, Zucco? Maravilha, então vamos para mais um intervalo para a Corinha RS, reconhece, atua e valoriza. Cremers, médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers em ação pela saúde. Simers, defender os médicos é defender a saúde. FAMURS é no município que tudo acontece. A pauta do contraponto para Suzuki São Motors, a sua concessionária Suzuki em 2 rodas, e Amhiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. E a hora certa no contraponto, 11h20, 20 segundos, para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Segundo tempo, quase final de jogo, 45, São Paulo 2, Vasco 0, pela Copa do Brasil. E daqui a pouco eu trago uma informação que recebi há pouco, fiquei assim, perdão da redundância, mas daqui a pouco vou trazer uma informação. A temperatura no Dia dos Pais, ali naquela semana do Dia dos Pais, vai a 35 graus e depois cai de novo. Aí eu pergunto para vocês como fica a nossa saúde, né? Hoje quase 0, essa semana até sexta-feira quase 0, e na semana seguinte, semana que vem, portanto, a semana do Dia dos Pais, vamos para mais de 30 graus. Daqui a pouco eu trago aqui. Já voltamos. Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico. Ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Com pioneirismo e inovação desde 2020, a plataforma do Cremers conecta os médicos a seus pacientes. Já são mais de 1,5 milhão de receitas, atestados e requisições de exames emitidos de forma online para que todos mantenham seus tratamentos e suas rotinas de saúde com segurança. É assim que ajudamos os profissionais e beneficiamos toda a população. Cremers, em ação pela saúde. A FAMURS é a entidade que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul. A FAMURS congrega as 27 associações regionais e representa as 497 prefeituras do Rio Grande do Sul. Diálogo e responsabilidade com a construção de uma vida melhor para todos. FAMURS é no município em que tudo acontece. Já parou para ver quanto sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? Para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para recuperação de crédito, ideais para todos os tipos de negócios. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse em cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para seu negócio. Sabe aquela energia para sua reunião de trabalho? É Ponto dos Cafés. E aquele cappuccino cremoso no seu restaurante, na sua padaria ou na sua lanchonete? É Ponto dos Cafés. Ponto dos Cafés é café quentinho ao simples toque de um botão. Ponto dos Cafés, há quase 30 anos oferecendo máquinas de café e insumos de qualidade para facilitar o dia a dia da sua empresa. Ligue 3325-1009 ou acesse pontodoscafés.com.br. O Rio Grande supera 30 mil mortes por Covid e o governador negocia regime de bandeiras por votos de deputados. O Brasil chega a 500 mil de mortes e o presidente quer acabar com o uso de máscaras. A categoria bancária viu duplicar o número de mortes e governos querem ampliar nossa exposição à contaminação. Chega de genocídio. Nossa vida vale mais que o lucro. Sind Bancários, diga sim para quem defende você. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil.
11h25, a hora certa no contraponto para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. A pauta do contraponto para a Suzuki Sun Motors, a sua concessionária Suzuki em 2 rodas, e Amhiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. O contraponto tem o patrocínio de Corém RS. Reconhece, atua e valoriza. Cremers, médico, emita receitas digitais de forma segura. Cremers em ação pela saúde. FAMURS é no município que tudo acontece. E Simers, defender os médicos é defender a saúde. O contraponto de hoje fala sobre os golpes pela internet que só cresceram durante a pandemia. Estamos recebendo com muita honra no programa de hoje o Dr. Carlo Velho Masi, advogado criminalista e vice-presidente da Abracrim RS. A doutora Luísa Borges Terra, advogada criminalista e vice-presidente da Anacrim do Paraná. E doutor Luiz Eduardo Cani, doutorando em Ciências Criminais na PUC, advogado e professor. Bom, a partir desse bloco, temos mais um intervalo antes do final do programa, não é, Zuco? Então nós teremos 2 blocos de aproximadamente 15 minutos. Gostaria de começar, senhores e senhorita, uma projeção do que fazer para quem cai num golpe, para quem foi alvo de um golpe, para quem foi principalmente vítima de um golpe. Quais são os procedimentos? Primeiro, que deve se adotar quando se cai num golpe, quando se é vítima de um golpe. E segundo, aí para o próximo bloco, nós vamos falar de como evitá-los, que também é fundamental. Começa esse bloco com o Dr. Carlo Velho Masi. Primeira questão, quem for vítima de algum golpe ou algum crime informático ou por meio da internet, deve, como em todos os casos de crimes que deixam vestígios, documentar aquele delito da melhor forma possível, né? E a documentação implica a pessoa tirar os prints das conversas, gravar os vídeos, documentar de todos os meios possíveis, né? Para que aquilo fique de uma forma que possa produzir uma prova. Existe um método legal, um instrumento legal que chama-se ata notarial, que é um instrumento previsto lá no Código de Processo Civil, que é feito perante um tabelião, em que o tabelião observa o dispositivo que foi levado pela pessoa e atesta aquilo que ele está vendo ali. Então é muito comum na prática profissional, a gente vê no dia a dia, a pessoa que, vamos dizer, está sendo importunada reiteradamente, sofrendo crime de perseguição, né, o crime de stalking. Então ali no seu telefone aparecem centenas de mensagens, dezenas de ligações daquele número, do número que a está importunando, né? Como é que nós vamos fazer essa prova, né? Através de uma ata notarial, em que é levado aquele celular para um tabelião, em qualquer tabelionato, e o tabelião examina o celular e faz uma ata onde ele diz que ali ele verificou que o número tal fez uma ligação dia tal, fez tantas e tantas ligações, aquilo sai uma ata e serve de prova, tanto para uma investigação de natureza criminal, como para alguma ação indenizatória no âmbito civil, né? Investigação criminal, ela começa com o registro de uma ocorrência policial, que hoje em dia pode ser feito até mesmo online, para os crimes que não envolvem violência, né? Eu tenho tido experiências com diversos outros estados fora do Rio Grande do Sul que também adotam a ocorrência online. Alguns deles prevêem que a pessoa tenha que depois ir na delegacia confirmar o registro previamente feito pelo meio eletrônico ali. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a delegacia online, que se chama. A pessoa pode entrar no site da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e fazer o registro, preencher os seus dados, registrar e relatar o ocorrido. E juntar, inclusive, documentos ali, pode juntar fotos e vídeos, né, dos fatos ali que ocorreram.
Depois, esse registro vai passar por uma aprovação, né, e vai ser encaminhado para a delegacia responsável. Se for, de fato, um crime informático, né, será provavelmente distribuído a uma delegacia especializada, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, em outros estados também tem essas delegacias, que é a Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos, a DRCI. E essa delegacia, ela tem uma expertise maior na investigação desse tipo de delito. Então, eles já sabem os meios investigatórios necessários para se chegar à apuração daqueles fatos. Por isso é mais rápido, através de uma DRCI, se chegar a um resultado útil numa investigação, né? Porque a investigação, ela vai ouvir a vítima, vai tentar chegar a uma autoria e vai tentar comprovar que de fato aconteceu um crime, né? E ao final o delegado vai relatar aquilo ali, todas as diligências praticadas, vai encaminhar ao Poder Judiciário, que vai distribuir ao Ministério Público. E o Ministério Público, um promotor de justiça, irá então oferecer uma denúncia por aquele crime, iniciando então um processo. Isso não acontece naqueles crimes que são de ação penal privada, como eu falei, que são os crimes contra a honra, né? Nesses casos dos crimes contra a honra, ainda assim, o registro de ocorrência é bastante importante para se fazer um relato daquilo ali, para se documentar que o ofendido foi vítima de um crime, realmente, né? E aquilo fica um registro. É um registro unilateral, mas que posteriormente pode servir no âmbito da ação penal que virá adiante. Geralmente não é feita uma investigação policial em crimes cujos interesses são puramente privados. Por isso é que há a necessidade de se buscar uma investigação criminal defensiva, ou seja, uma investigação privada, né, em que a própria pessoa pode ser assessorada pelo seu advogado, né, vai buscar os meios de fazer a prova da materialidade e da autoria. E tendo essas provas, ou seja, quem foi o autor do fato e ocorreu ou não aquele crime. Se ocorreu o crime, eu tenho que mostrar as mensagens onde a pessoa me ofendeu. Eu tenho que mostrar os áudios, eu tenho que documentar. Caiu o contato aí com o doutor Carlo Velho Masi. Enquanto a gente retoma o contato, eu passo para o doutor Luiz. Por favor, doutor. Sim, bom, eu não sei exatamente em que ponto que ele estava, porque eu estava pensando em seguir para uma variação do raciocínio que o doutor Carlos estava fazendo, que era a questão da representação, né, que ele estava tratando nos crimes contra a honra. Nós precisamos que a acusação seja feita por um advogado constituído para tanto, e a investigação, a representação, enfim, nós precisamos que isso termine, que tenha um conjunto probatório já com o prazo de 6 meses, não é? Então, eventualmente, nós não vamos conseguir arrecadar um conjunto de informações suficientes para formular uma acusação. E a polícia também, em geral, concentrando esforços nos chamados crimes mais graves, que são os crimes de criminalidade organizada, tráfico de drogas, homicídios, estupros, enfim, nesses crimes não vai ter tanto tempo, né? Existe um certo cálculo, né? E assim como em qualquer outra área de atuação, existe um cálculo de prioridades. E, de certo modo, crimes contra a honra tradicionalmente não são os crimes prioritários, até porque não envolvem um risco imediato de morte de uma determinada vítima. Então, acaba acontecendo que esses crimes são deixados para investigar depois, e depois é tarde, né? Então ficam sem uma punição adequada por falta
às vezes, de condições para que a vítima constitua um advogado particular e, às vezes, por falta de levar adiante uma investigação. Por isso que o doutor Carlos estava, até então, comentando sobre a ata notarial e sobre como documentar essas desavenças pela internet. O que não é necessário também. Vejam, a polícia pode, qualquer funcionário público, pode declarar autêntico um documento apresentado a ela. Apresenta o original, apresenta uma cópia e, com um carimbo e uma assinatura, pode declarar. O problema é, eventualmente, essas conversas são muito longas. Então, não vai ter funcionário na polícia para ficar carimbando e dizendo, confere com o original, confere com o original. De todo modo, pode ser feito, se não for uma conversa muito longa, pode ser levado direto na polícia e apresenta o celular. Tem um detalhezinho aqui que eu gostaria de pontuar, que é justo a apresentação do celular. Vejam, essa apresentação do celular, para fins de registro de ocorrência, tem que estar circunscrita. E o policial tem que ter isso em mente. Ele não pode sair devassando a vida de uma pessoa porque ela entregou o celular. A pessoa entregou o celular para conferir com o original uma cópia de uma conversa com o WhatsApp, ela só tem autorização, o policial que vai mexer, só tem autorização para ler esta conversa de este aplicativo, não todos. Porque, vejam, se fuçar a vida de todo mundo pratica crime. Todo mundo pratica crime. Nem que seja contra a honra. Ah, aquele desgraçado, aquele merda. Mas todo mundo pratica crime. E, eventualmente, nós vamos ser punidos por isso. Então, entregar um celular para alguém é sempre muito complicado. Nós precisamos delimitar isso melhor no Brasil, a coisa está muito mal feita ainda. Tá? Na Europa, a discussão vai muito mais fundo nas questões de privacidade e intimidade, que aqui no Brasil nós vamos precisar discutir muito, sobretudo depois da pandemia, em que a internet se tornou cada vez mais usada. Né? Se antes nós já tínhamos o maior número de usuários da internet para fins recreativos do mundo, hoje nós temos ainda mais. Sim, nós somos os maiores usuários do Facebook do mundo, brasileiros. Muito bem, muito obrigado, doutor. Doutora Luísa, por favor. Obrigada. É muito interessante isso que o doutor Luiz Cani trouxe para a gente, que todas essas constituições de prova, elas são extremamente complicadas, extremamente difíceis, especialmente quando a gente tem que contar, né, com essas questões de privacidade que geralmente tendem a ser violadas. E hoje, por exemplo, existem determinados aplicativos em que você pode apagar a mensagem e, né, não respeitando aquele prazo que o WhatsApp dá de 2 horas, salvo engano. Então, por exemplo, o Instagram, você pode apagar a mensagem a qualquer momento. Por isso que é tão importante, né, não confiar que as mensagens estão ali, então eu não preciso documentar a prova. Né? A primeira coisa, como o Dr. Carlos Velho Massi falou, é realmente coletar as evidências do fato ocorrido, né? Pense como se você fosse ser o julgador do teu processo, né? O que eu preciso fazer para provar que isso realmente aconteceu? Então, colete todas as evidências, né? Tire print, salve as conversas, salve os e-mails, imprima os e-mails, né? Guarde os arquivos em um local seguro. Se for um aplicativo em que as mensagens podem ser apagadas a qualquer tempo, né, realmente o melhor é optar pela ata notarial, como o professor Carlos falou para a gente, né, muito importante essa questão da ata notarial, porque ela declara a veracidade dos documentos e fatos digitais para que esses possam ser utilizados como prova dentro de uma ação judicial. E às vezes, né, como o doutor Luiz comentou, todo mundo comete crime, né, quem nunca pegou um livro e nunca mais devolveu, mas é importante a gente pensar que muitas vezes a gente trata com determinada insignificância determinadas coisas da vida, né, e acaba não registrando o boletim de ocorrência, né, espera que as coisas aconteçam e a gente acaba perdendo o prazo, a gente tem aí o prazo de representação de 6 meses, então se realmente você opta por tomar uma medida judicial, utilizar o direito penal em favor da tua situação, é importante realmente contratar um advogado, entrar em contato com um advogado, se informar, ver os prazos, né? Porque a gente vai deixando e depois acaba passando e aí não dá mais tempo, né? Então é importante a gente estar atento a esses prazos e realmente consultar um advogado para ver como proceder no caso específico, né? Em cada caso. Legal, obrigado, doutora. Vamos concluir com o doutor Carlos, que voltou agora, teve um problema na bateria, mas está de volta. Doutor, por favor, para concluir. Eu fui vítima da própria tecnologia que me traiu, né?
Me traiu a tecnologia. Não, eu estava falando, agora consegui também ouvir o que meus colegas falaram ali. É interessante essa questão dos prazos, é bem importante. Nos crimes contra a honra, é importante nós ficarmos atentos que a vítima tem 6 meses a partir do dia em que tem conhecimento de quem é o autor do fato. Aí ela tem o prazo decadencial para ajuizar a queixa-crime, né? Que é o que eu disse, é uma espécie de uma denúncia em que a vítima afirma que o autor daquelas condutas ali praticou tal e tal crime contra a sua honra, né? E pede a sua condenação. Aí isso é o que dá início a uma ação, a um processo penal para que o indivíduo seja responsabilizado. Antes de cair, o que eu ia falar é que nos crimes, crimes contra a honra, crimes contra o indivíduo, contra a honra de um indivíduo, geralmente não tem investigação, então não tem investigação oficial. Então é importante que se faça uma investigação privada, né? A investigação seja tentando, por meio dos servidores, obter as informações sem recorrer à polícia, porque às vezes a polícia demora para obter esses dados, né? Seja produzindo essas provas, né? Com as atas notariais, né? Os registros de áudio e vídeo, os prints, né? Tudo isso aí vai ser bastante importante. Inclusive em provas tecnológicas mais complexas, a ata notarial nem é tão fidedigna mais atualmente. Se fala mais que o importante é garantir que aquela prova de fato é o que ela era originalmente. Para conseguir comprovar isso, existe um código, chama-se código hash, né, que atesta na informática que aquela prova virtual, aquela prova eletrônica é de fato a mesma prova original que nós queremos preservar. Por exemplo, se estamos tratando aqui de um HD, né, e queremos os dados que estavam contidos naquele HD, nós, para demonstrarmos que o que nós estamos apresentando é de fato o que havia ali originalmente, nós temos que comprovar por meios informáticos. Então, tem uma complexidade na produção dessa prova, né? E isso, muitas vezes, vai implicar a necessidade de que haja uma intervenção policial para fins de pedir ordens de busca e apreensão e quebras de sigilo, porque nós temos o sigilo das comunicações telefônicas, que é o mais comum, digamos assim, mas nós temos outros tipos de sigilo. Tem o sigilo bancário, que também é bastante comum, mas tem o sigilo telemático, que é aquele das mensagens, que é aquele dos dados, tem o sigilo de dados também. Outros tipos de sigilo previstos pela Constituição e pela lei que regulamenta a quebra de sigilo, que vão depender de ordem judicial daí. Então, vai ser importante que a investigação, né, que o investigador, o delegado, represente por uma ordem de um juiz, e o juiz, então, levando em conta os interesses envolvidos ali da vítima, né, flexibilize aquele direito do réu à sua privacidade, do investigado à sua privacidade, né, e quebre, então, o acesso àquelas contas, por exemplo, de e-mails, né, aqueles usuários de rede social, do Facebook, do Instagram, etc., que estão sendo utilizados para fins ilícitos e que ali se forneçam, então, dados que vão levar à apuração da autoria de determinados crimes. Então, a vítima tem que ter uma postura ativa, né? Ela não pode ficar apenas esperando que as autoridades policiais façam todo o trabalho investigativo. Infelizmente, essa não é a realidade brasileira. Nós precisamos, né, seja através de profissionais habilitados
assistentes técnicos, dentre outros, e advogados capacitados também para orientar essas vítimas de como elas podem produzir aquelas provas e conduzir, né, a obtenção dos dados necessários para ver o processamento dos autores dos crimes e buscar depois as reparações, né, porque também não adianta para a vítima que não haja algum ressarcimento, né, dos prejuízos que teve, ainda que eles sejam danos exclusivamente morais, é preciso que isso seja reparado. Legal, obrigado, doutor Carlos. Vamos fazer o nosso último intervalo e na volta já as considerações finais com as dicas de como proteger-se destas questões ligadas a golpes da internet. 15 para meia-noite, o sinal eletrônico da Guaíba marcando para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Está aí o sinal eletrônico da Guaíba marcando 15 para meia-noite. Contraponto no ar para Corim RS, reconhece, atua e valoriza. Cremers, médico, emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Famoso é no município que tudo acontece. E Simers, defender os médicos é defender a saúde. A pauta do contraponto para a Suzuki Sun Motors, a sua concessionária Suzuki em 2 rodas. E Higgs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Intervalo e já voltamos para as considerações finais. Todo sábado, das 10 às 11 da manhã, você tem compromisso marcado com o Companhia Inteligente Guaíba, direto da Vivar Sleep Center. Um bate-papo com convidados especiais, levando conteúdo, informação e a leveza que um sábado exige, mas com a tradição e credibilidade que somente a Guaíba pode oferecer. Companhia Inteligente Guaíba. Minuto Simers. O Simers faz um alerta à sociedade. Projetos de lei estão autorizando doulas em hospitais e instituições de saúde. É o caso de Torres e Santa Cruz do Sul. Ainda não há regulamentação federal para este atendimento pelo SUS. A desinformação pode confundir as gestantes e prejudicar o ato médico. O Simers defende o parto seguro, com presença indispensável do médico obstetra, segurança e bem-estar para mãe e bebê. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Com pioneirismo e inovação desde 2020, a plataforma do Cremers conecta os médicos a seus pacientes. Já são mais de 1,5 milhão de receitas, atestados e requisições de exames emitidos de forma online para que todos mantenham seus tratamentos e suas rotinas de saúde com segurança. É assim que ajudamos os profissionais e beneficiamos toda a população. Cremers, em ação pela saúde. A FAMURS é a entidade que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul. A FAMURS congrega as 27 associações regionais e representa as 497 prefeituras do Rio Grande do Sul. Diálogo e responsabilidade com a construção de uma vida melhor para todos. FAMURS é no município em que tudo acontece. A pandemia ainda não terminou. Todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça sua parte. Use máscara, evite aglomerações e higienize suas mãos com álcool em gel regularmente. A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade e um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos. Uma campanha da CDL Porto Alegre. Atenção, homens e mulheres com 40 anos ou mais. Dados do Ministério da Saúde alertam que no Brasil esse ano surgirão mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata. Prostfin Gotas Prostáticas auxilia na prevenção de inflamações, dores e inchaços na próstata, alivia sensações de bexiga sempre cheia, queimação e dor ao urinar. E para as mulheres, auxilia no tratamento da cistite. Previna-se. Prostfin Gotas Prostáticas. As gotas que valem ouro, pois ajudam a salvar vidas. Persistindo os sintomas, seu médico deve ser consultado. Você está ouvindo
Contraponto, com Fabiano Brasil. 6 minutos faltando para 5 para meia-noite, isso porque 5 para meia-noite termina o programa. Estamos já quase encerrando o contraponto de hoje, com 1 minuto e meio para cada convidado fazer a sua consideração final, começando com o doutor Carlos Velho Masi. Doutor, muito obrigado pela gentileza com a Rádio Guaíba mais uma vez, sempre uma honra. Muito obrigado pela sugestão de pauta, aí também nos ajudando em relação aos convidados qualificadíssimos que estão conosco hoje, e também um abraço à doutora Mariana Camargo, que é sua sócia, querida amiga, que também sempre nos auxilia muito. Muito obrigado, doutor, volte sempre. E 1 minuto e meio para considerações finais e uma rápida dica para não cair em golpes na internet, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado, Fabiano, sempre um prazer retornar. Obrigado, Luiz Cani, Luísa Terra, um prazer debater com vocês e um prazer aqui poder falar para os ouvintes da Guaíba. Eu penso que esse é um tema que nós temos que debater bastante, está bem em voga aí. As pessoas têm que se prevenir no sentido de sempre desconfiar de todas essas questões novas que chegam em e-mails não identificados, tomar cuidado com números de telefone que mudam, que não estão na sua lista de contatos, cuidar aí com a criptografia, que é muito importante nas conversas, acho que sempre ativar isso, e buscar se informar sobre os seus direitos, e quando for vítima, sempre registrar ocorrência, ainda que para fins de estatística, para que nós possamos ter um controle sobre isso, né? E aí, se for algo mais grave, procurar, enfim, um advogado para que tenha melhores condições aí de enfrentar essa situação, levar as autoridades policiais e ter um retorno sobre o crime para que os autores dos fatos sejam efetivamente responsabilizados. Parabéns aí ao Contraponto novamente pela escolha do tema, um prazer e contem sempre comigo. Muito obrigado, doutor. Volte sempre ao nosso programa, uma honra recebê-lo. Muito obrigado também, e já também convidando para voltar mais vezes, doutora Luísa Borges Terra. Volte sempre ao nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigada, Fabiano. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, com o Dr. Luiz Cani e com o Dr. Carlos Masi. Então, algumas dicas para finalizar. A primeira delas é mantenha normalmente os aplicativos atualizados. Muitas vezes essas atualizações já trazem uma maior proteção a determinados golpes, como hacking de senhas e etc. Habilite sempre a verificação em 2 etapas, principalmente no WhatsApp, né? Que isso impede um pouco mais esse tipo de clonagem, esses golpes que a gente vem sofrendo. Estejam atentos, né? Se alguém te liga perguntando algum número que chegou no teu celular ou te pede por SMS, pense sempre, será que eu pedi esse número? Por que esse número veio? Por que essa pessoa está me pedindo? Né? É importante a gente pensar um pouquinho sobre não fazer tudo no automático, né? E é bom sempre também evitar passar informações por meios não convencionais, né? O banco, por exemplo, ele não vai entrar em contato por e-mail, então lembre sempre que se você receber um boleto, não vá pagar diretamente, pense se você requereu aquele boleto, se aquele é o seu banco, porque muitas vezes a gente vai fazendo coisa no automático e acaba sendo vítimas do golpe. Então, quando tiver algo que cheira a golpe, né, dá uma pensadinha, pense, reflita se realmente você pediu aqueles dados, se você tem conta naquele banco, se você realmente tem que pagar aquele boleto, peça ajuda para fazer essa verificação, se possível, e se for vítima de um golpe, né, procure um advogado para poder te auxiliar a correr atrás dos seus direitos. É isso, boa noite a todos os nossos ouvintes e aos meus colegas. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Volte sempre ao nosso programa. Muito obrigado também, doutor Luiz Eduardo Cani. Volte sempre, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado, Fabiano, e fico à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer, Luísa, Carlos, a todos os ouvintes. Bom, algumas coisas que eu poderia dizer, né, teriam 1 milhão aí de coisas para dizer sobre como não cair em golpes, né? Nós precisaríamos pensar que tipo de golpe e tal, mas em termos mais genéricos, as primeiras coisas são os cuidados que a Luísa já destacou,
tá? Para fins de uso de celular, mantenha o sistema operacional do computador, do celular sempre atualizado, atualize sempre os aplicativos, porque, em geral, essas atualizações vêm logo depois da descoberta de uma vulnerabilidade, que é algum ponto a partir do qual foi possível ou seria possível fazer um golpe. Outra coisa, isso aqui, estudos de economia comportamental indicam que nós tendemos a, sempre que temos uma possibilidade de perder algo, não fazer, mas sempre que nós temos uma possibilidade de ganhar algo, fazer. Então, as fraudes, em geral, jogam com esse movimento em que nós achamos que não vamos perder e nós só vamos ganhar. Veja o golpe do bilhete premiado, famosíssimo. Exato. As pessoas só ganham. Então, sempre que existe uma oferta para ganhar, pensem bem, será que alguém seria burro o suficiente para dar esse dinheiro? O golpe do bilhete premiado, alguém vai dar um prêmio milionário em troca de 10 mil reais, 5 mil reais? Não vai, não vai. Então, não caiam nessa. Outra coisa, a partir do uso dos equipamentos de informática, tomem muito cuidado com o tipo de site, não somente como o Dr. Carlos já avisou, né, os contatos não conhecidos. Bom, se a pessoa vem fazendo um contato a partir de um número que eu não conheço, de um estado que eu não sei nem qual que é o código de área, eu vejo lá um código de área que eu nunca imaginei, não sei de onde que é. Por que eu vou conversar com essa pessoa? Ah, tá com o meu filho sequestrado. Ah, se tá com o filho sequestrado, desliga na cara e liga pro filho para ver se o filho tá sequestrado, se a filha tá sequestrada, porque já aconteceu aqui em casa. Eu estava aqui no quarto, meus pais receberam ligação dizendo que eu estava sequestrado. Isso faz muitos anos, mas eu já recebi ligação de sequestro do meu filho. Eu não tenho filho. Eu mandei matar, né? Falei, pode matar, fica à vontade. Né? Não vou, se eu não tenho, então mata, vamos lá. Claro, quem tem não pode correr esse risco, mas ligue para as pessoas, né? Então tá, eu acho que é mais ou menos por aí, gente. Doutor, muito obrigado, volte sempre, uma honra. Obrigado, doutor Luiz, doutora Luísa, doutor Carlos. Nós voltaremos amanhã às 10 da noite aqui na Guaíba, recebendo a comandante Nádia, vereadora de Porto Alegre, os vereadores Gessé Sangali e Moisés Barbosa, falando dos projetos e os debates no segundo semestre na Câmara de Vereadores da capital. Hoje esmiuçamos a questão dos golpes na internet. Muito obrigado a todos que acompanharam o programa. O nosso patrocínio de Corém RS, Simers, Cremers e Famurs, a pauta do contraponto para Suzuki, São Motors e Amhiggs e a hora certa para a CDL Porto Alegre. Daniel Zucco na mesa de áudio, produção do Rodrigo Ramos, coordenação interina de central do senhor Celestino Neto. Uma grande quinta-feira a todos. Amanhã à noite a gente se encontra aqui na Guaíba. Fiquem com Deus, cuidem-se. Tchau.